Minha amiga, meu amigo, você sabe que o Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e eu precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 29 de junho de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, hoje é o dia da última manifestação de Bolsonaro publicamente. E essa manifestação marca uma passagem de bastão voluntária ou involuntária de Jair Bolsonaro para Tarcísio de Freitas. Haverá 4 governadores buscando a bênção de Bolsonaro para disputar a presidência da República no ano que vem. Você vai ter o Ronaldo Caiado, você vai ter o Tarcísio de Freitas, você vai ter o Romeu Zema e provavelmente aquele de Santa Catarina ou qualquer um outro ali. Mas o que importa é que nenhum desses governadores, além do Tarcísio de Freitas, tem uma chance real de ser o sucessor da extrema-direita no Brasil. O sucessor da extrema-direita já está escolhido pelo mercado financeiro, pelo centrão e pela mídia. Não é? Tem mais essa. A mídia acredita que o Tarcísio de Freitas terá as qualidades do bolsonarismo, que é ser contra pobre, contra programas sociais, contra dinheiro para pobre e tudo para o empresariado, sem os defeitos do bolsonarismo, que é o radicalismo burro de Bolsonaro, que o está levando à cadeia. Então o Tarcísio de Freitas ele vai a essa manifestação dizendo que vai pregar conciliação em uma manifestação onde o clima será de revolta contra o Supremo Tribunal Federal. Aliás, tem uma enquete que o Blog da Cidadania acaba de colocar no ar sobre a imagem do Supremo Tribunal Federal. Datafolha ontem fez uma pesquisa dizendo que a maioria dos brasileiros sente vergonha do STF. 58% sente vergonha e 36% não sente vergonha. Porém, na verdade, o que acontece é que o STF hoje é o que nos separa do abismo. E me pareceu incompreensível que entre a esquerda 52% tenham orgulho do STF e 36% tenha vergonha. Como é possível que tenha 36% de gente esquerdista, que seja progressista, não é? Que tenha vergonha daquilo que está triturando a extrema-direita e impedindo o Brasil de afundar? Seja como for, a gente sabe que o Alexandre de Moraes é o que paga o preço mais alto. A família dele já foi ameaçada várias vezes. Bolsonaristas chegaram a prometer degolar a filha dele na frente dele. Colocaram ameaças, bilhetes na casa dele. E mesmo assim, além das ameaças dos Estados Unidos, o Alexandre de Moraes continua firme. O Flávio Dino é um guerreiro. Todos eles, os ministros, à exceção de 4 ministros, Fux, os 2 do Bolsonaro e o Fachin, o resto, todos eles estão sendo muito corajosos porque estão enfrentando uma barra. E isso, hoje, na Avenida Paulista, vai ser alvo de um ataque do Bolsonaro, mas, na verdade, é nessa manifestação que o Tarcísio de Freitas quer se sagrar o escolhido para disputar a liderança da extrema-direita. Com o Bolsonaro querendo ou não. O Bolsonaro não gosta muito dessa postura de moderado do Tarcísio, ele queria alguém mais radical,
mas o Bolsonaro vai ter que aceitar o que for possível para ele. E o que é possível para o bolsonarismo é voltar ao poder com Tarcísio de Freitas, que ninguém se engane, é pior do que o Bolsonaro. Porque o Tarcísio de Freitas não é tão burro quanto o Bolsonaro, pode não ser um gênio, mas é espertalhão e é um perigo, e eu vou mostrar nessa edição por que Tarcísio de Freitas é um perigo. E também comunicar a você o seguinte: a partir da tarde, do início da tarde de hoje, depois eu vou colocar um anúncio da live aqui no Blog da Cidadania, que eu vou fazer de lá da Avenida Paulista, que é perto da minha casa, inclusive, e vou mostrar para você a morte, a cerimônia de morte do bolsonarismo, que vai ao ar na Avenida Paulista, na tarde desse domingo, dia 29, exatamente como eu, aqui no Blog da Cidadania, disse a você que aconteceria. Chegou a hora, em 60 dias, Bolsonaro estará condenado. Em 90 dias, 3 meses, Bolsonaro estará preso. Tem gente que acha que demorou, mas para qualquer advogado, qualquer um criminalista, qualquer advogado criminalista do mundo vai dizer a você que o processo do Bolsonaro voou. Então, senhoras e senhores, eu agradeço e vamos assistir a essas informações que eu reuni para apresentar para você. Boa tarde! Boa tarde! Nossa, apóstolo, que alegria, tá? E que alegria ver tanta gente. De fato, a marcha para Jesus todo ano quebra recorde. Todo ano fica maior. E aí a gente pensa, o que nós somos? Quem são vocês? Quem somos nós? Quem sou eu? Nós somos escolhidos. Quem concorda comigo? Tirar uma selfie? É isso aí? Bora, a gente para aqui para tirar selfie. O senhor é o futuro presidente do Brasil. Não, não, nada. Isso. Sai, meu bem. Sai. Pausa pra foto. Não é nem tanto pender mais à direita. Eu acho que o Tarcísio tenta se equilibrar, tem feito isso de uma maneira satisfatória para a agenda dele, né? Embora que eu acho isso extremamente preocupante, mas enfim, condenável, mas para ele tem funcionado. E eu acho que não é nem só questão de pender para a direita, eu acho que ele não quer ficar com um rótulo de golpista. Ele tenta, enfim, participar o mínimo que ele pode, ou o necessário, digamos assim, nas atividades bolsonaristas, mas ele não quer colar em si mesmo o rótulo de golpista. Bom, é disso que se trata, não é? Hoje é o velório do bolsonarismo e provavelmente o início do tarcisismo, pretensamente, pelo menos. O Tarcísio vai para essa manifestação em clima de campanha eleitoral, tendo a seu lado o mercado financeiro, o agronegócio, também uma grande parte da mídia, praticamente toda a grande mídia, e ele vai afetar ali o bolsonarismo civilizado, né, que já foi alardeado pelo jornal Folha de São Paulo há alguns meses, e a gente vê que os ataques, por exemplo, da Folha, do Estadão ao Bolsonaro diminuíram bastante e sempre poupando o Tarcísio. Muito bem, aqui você vê no perfil dele, no X, aqui você vê uma campanha eleitoral permanente, são várias postagens por dia, tá? Várias postagens por dia, sempre em clima de campanha. A irritação do Eduardo Bolsonaro com o Tarcísio é porque o Tarcísio mantém aí uma relação com Alexandre de Moraes, que na verdade o Eduardo Bolsonaro não precisa muito se preocupar, porque o que acontece é que o STF não está gostando nada, mas nada disso que está acontecendo. Se você for ver o climão entre Tarcísio e ministros do STF já se instalou. Com um trânsito no Supremo Tribunal Federal, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não vive seus melhores momentos com os membros da corte, segundo interlocutores do tribunal. O distanciamento ocorreu, inclusive, entre ele e o Alexandre de Moraes, com quem o Tarcísio costumava falar quase que semanalmente. A portas fechadas, o pupilo de Bolsonaro também tem feito críticas
ao STF. A principal queixa dos magistrados foi sobre o discurso do governador de São Paulo no ato com Jair Bolsonaro em campanha em Copacabana, no Rio. No trio elétrico, Tarcísio classificou os réus do 8 de janeiro como inocentes que receberam penas desarrazoadas. Então o STF é o que está nos separando do inferno aí, e o STF não vai cair na do Tarcísio, nem mesmo ele tendo aí uma relação com o Temer que indicou o Moraes. Moraes não vai trocar nada pela democracia, inclusive a própria segurança, né? A gente tem que ver o que está acontecendo em relação aos ministros do STF, a 7 ministros do STF, né? Excluindo Cássio Nunes Marques, André Mendonça, Luiz Fux e Edson Fachin. Os outros 7 ministros estão aí correndo risco de vida, estão correndo riscos terríveis, e o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino na frente, né? O ódio desses extremistas de direita é contra eles. Então eles não vão trocar nada pela conversa fiada do Tarcísio. Os governadores que vão subir hoje ao palanque do Bolsonaro, que estão aqui, vão ser o Jorginho Melo, de Santa Catarina, Cláudio Castro do Rio, Romeu Zema e Tarcísio de Freitas. E também o Ronaldo Caiado, ele vai reunir o Ratinho Júnior, o Ronaldo Caiado, Mauro Mendes e Wilson Lima. Então vai ter bastante governador lá, e é para o velório do bolsonarismo e o início do tarcisismo, queiram ou não o Bolsonaro, a família e os aliados mais próximos. O Bolsonaro já mostrou que ele não tem esse poder de vetar coisa alguma. Isso se viu na campanha eleitoral do ano passado, onde ele tentou fazer prevalecer a sua vontade ali e foi desautorizado pelos eleitores, que foram para o colo do Pablo Marçal, e o Pablo Marçal quase ganha a eleição mesmo. Entre os bolsonaristas, com certeza ele tinha muito mais votos que o Ricardo Nunes, né? Bom, o Tarcísio vai ao ato de Bolsonaro para tentar evitar essa pecha de golpista, mas vai ser difícil com as ações dele. O STF não cai nessa, e o pior é que o Tarcísio é muito pior que o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é burro. Então você vê que todas as ações do Bolsonaro deram errado, tudo. O comportamento dele na presidência fez ele perder a eleição, sair cheio de processo. O comportamento dele na tentativa de emparedar o STF deu errado. Eles têm perdido todas, mas eles ganham do governo no Congresso porque eles têm número, mas o STF vai lá e simplesmente anula o que eles fazem. Mas nós vamos para cima do governo, tal. Aí o governo, como eu mostrei na edição de ontem, que saiu próximo ao meio-dia, a reportagem do Blog da Cidadania do sábado, que o Flávio Dino está indo para cima de 80 bolsonaristas de uma vez só. Então eles ameaçam do lado, e o STF, que é a única coisa que a gente tem hoje no Brasil para resistir à extrema-direita, do outro, né? E aí o Bolsonaro vai testar a finalidade dos aliados nesse novo ato contra o cerco do STF, vai ver quem fica do lado dele, e todos eles vão falar, mito, mas vai logo que a gente tem pressa aqui para tentar emplacar a direita na presidência da República. O Bolsonaro vai exigir mais que o compromisso de indultá-lo para apoiar Tarcísio à presidência. Ele quer tudo, ele não vai conseguir nada. Não é? O bolsonarismo vai cair no colo do Tarcísio por gravidade. A chancela de Bolsonaro, o nome do governador para a disputa ao Planalto, é considerada remota, mas se ocorrer vai envolver outros pontos e descolar-se da imagem de queridinho da Faria Lima. E ele é o queridinho dos banqueiros. E, na verdade, ele vai ser o que vai restar, porque o Bolsonaro vai ficar calado, né? Os filhos dele vão fazer o quê? Vão votar no Lula, se o Tarcísio for candidato? Não vai dar, né? Então, só que veja o que é o tarcisismo, né? Ou tarcinismo, né? Casos de bullying e uso de álcool e drogas nas escolas dobram na gestão Tarcísio.
dobra, triplica, multiplica também a violência policial, não é? O mau uso de dinheiro público, o flerte com uma política de segurança genocida. Então, aqui você vê, números constam do relatório do Tribunal de Contas do Estado. O governo diz que tem se esforçado para reduzir as práticas, mas é um governo de uma corrente política que prega violência, prega armas, prega violência. Então não poderia ser diferente, né? O fato é que o Tarcísio aprimora marketing de gestor enquanto afaga Bolsonaro e silencia sobre o autoritarismo. Ou seja, ele já falou que não vai ter dúvida, vai pedir o indulto para o Bolsonaro e ver no que dá. Ele vai dar o indulto para o Bolsonaro, né? Vai conceder e vai ver no que dá. Então ele pode contar que ele vai agradar o eleitorado bolsonarista. A hora que ele estiver no poder, o pessoal vem por gravidade para o colo dele, se ele ganhasse. Só que não vai ganhar, né? O Centrão também tenta convencer o Bolsonaro a abrir mão da presidência. O Bolsonaro não pode brigar com o Centrão. Não pode brigar, porque ele vai ser abandonado. Se ele for abandonado, já era. Os eleitores vão esquecendo, né? E o evento com Lula, cordial, do túnel Santos-Guarujá, o Lula tentou aí uma relação republicana com o Tarcísio e tal, e ele já começa a querer puxar o tapete do Lula. Esse sujeito é muito mais perigoso que o Bolsonaro, né? E o Bolsonaro vai à Paulista com a saúde abalada, porque ele pegou uma pneumonia, mas ele vai porque ele sabe que é a última chance que ele tem de segurar o gado do lado dele, porque são 60 dias aí para condenação e vai aparecer muita coisa durante o julgamento, vão aparecer fatos novos, o julgamento vai ser rápido. Eu acredito que menos de uma semana aí, 3, 4 sessões do STF vai condenar todo mundo se der tudo isso, porque os votos podem evidentemente ser pró-relator. Então, em várias oportunidades, os ministros votaram acompanhando o relator. Pode ser que aconteça isso, aí esse julgamento vai ocorrer em 2 dias, né? E aqui esse artigo, mais um artigo do excelente Celso Rocha Barros, doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e autor de PT, uma história. Vale a pena ler esse artigo, ele já escreveu semana passada um artigo, Por que é que o Eduardo Bolsonaro está solto ainda? É um artigo excelente que eu comentei aqui, vou comentar esse também. Em algum momento, o Congresso está maluco, em algum momento o Centrão vai ter que recuar e aceitar a restauração de uma democracia funcional. O Congresso Nacional, inteiramente controlado pela direita, está fazendo 3 coisas. Guerra contra o STF, em especial contra o ministro Flávio Dino, pelo direito de continuar roubando dinheiro da saúde. Guerra contra a Haddad para garantir que o ajuste fiscal será feito exclusivamente em cima dos pobres. E campanha para eleger Tarcísio com apoio indispensável dos golpistas de Bolsonaro. Digamos que tudo dê certo para os congressistas de direita. Lula sangra sem conseguir aprovar nada até perder a eleição, Tarcísio se elege e a aliança de ladrões e golpistas se consagra com os impeachments de Alexandre de Moraes e Flávio Dino. É isso que eles estão pretendendo para o Brasil ano que vem, tá? Então, se você tergiversa no apoio ao STF, ou se você não dá bola para a política, ou acha que está tudo dominado, já era, Bolsonaro acabou, ou então que tudo vai dar em nada, veja bem o que é que te espera. Teríamos um presidente cheio de amigos golpistas anistiados, inclusive nas Forças Armadas. Diante dele, um Congresso abertamente ladrão que se apoderou indevidamente de uma fatia imensa do orçamento e exige que Tarcísio cumpra uma lista de reformas altamente impopulares. Não há mais nenhum STF disposto a defender a democracia. O presidente americano é Donald Trump. Existe cenário melhor para um alto golpe que fecha o Congresso? Se um Tarcísio recém-eleito e queridinho da mídia fizer, no início do mandato, a mesma oferta que fez Jair Bolsonaro depois de perder a eleição, a resposta será a mesma? Os militares vão negar para o Tarcísio um golpe? Sim, eu sei, diz o colunista, que no cenário dos sonhos da turma de sempre as coisas não se passam assim. Nesse roteiro dos mesmos autores e o ministro da Fazenda de Temer será um candidato forte em 2018,
Tarcísio aceitará a farra das emendas e estará disposto a sacrificar mortalmente sua popularidade fazendo ajuste fiscal em cima do gasto social. No fundo, seria o semipresidencialismo com que o Centrão sempre sonhou, um governo Temer sem Lava-Jato. Você tem certeza de que Tarcísio vai topar isso? Virar a rainha da Inglaterra para chegar no mesmo nível de popularidade do último semipresidencialista, Michel Temer? No final do seu mandato, a aprovação de Temer era menor que a margem de erro das pesquisas. Era impossível dizer com segurança estatística que o próprio Temer se apoiava. Congressistas, se o STF sair do alvo, quem vocês acham que entra? O STF ainda tinha algum capital de popularidade depois dos julgamentos do Mensalão e da Lava Jato. Vocês partem de onde? Como vocês se saem nessas pesquisas que medem a confiança nas instituições? Nós vimos no Datafolha, né? 59% odeia o Congresso. Como foram as citações ao Congresso Nacional nas redes sociais nas últimas semanas? Então, minha amiga, meu amigo, aqui é o cenário que pode vir por aí, mas esse cenário não vai vir porque o ano que vem o Lula vai para cima com uma economia bombando, azeitada, cheio de programas sociais e o STF repelindo todas as ofensivas dos bolsonaristas. Não é por outra razão que o Alexandre de Moraes prorrogou o inquérito das milícias digitais para contrabalançar o Nunes Marques à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Senhoras e senhores, à tarde eu vou estar na Avenida Paulista para cobrir o velório do bolsonarismo para você. Até já!